Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez. Essa semana a aula foi excepcionalmente gravada de novo, mas eu venho aqui passar algumas informações para vocês e dar continuidade ao nosso assunto da semana, né? Ao nosso assunto das nossas aulas. Nós temos vindo falando sobre esporte de marca, né? Nós temos como exemplo o atletismo, falamos sobre corrida na aula passada, e essa aula vamos falar sobre saltos, né? Quero agradecer a participação de vocês na live, né, a interação de vocês. Convido vocês para quarta-feira, às 19 horas, nosso último dia de live. Nós teremos 2 DJs que irão animar a noite aí de todo mundo. Então, não deixe de participar, tá? Venho reforçar mais uma vez a importância de assistir às aulas, antes de fazer o para-casa avaliativo, de não deixar de fazer o para-casa avaliativo, né? Nós estamos indo para o 6º para-casa avaliativo e tem gente que não fez nenhum para-casa avaliativo. Mandei um comunicado na escola web, né, para o pai e a mãe acompanhar isso, porque vale pouco ponto, mas no final, na hora que vai ver, vai fazer muita diferença na etapa e você pode perder média e se sentir prejudicado, né? Vou reforçar de novo, assistam a aula e faça atividade, não abra atividade, faça. Quem tem feito isso, quem tem deixado para fazer de última hora, porque no relatório vem as horas que você fez a atividade, as notas não têm sido boas, tá? E são coisas que são tiradas de dentro da aula que eu falo com vocês durante a gravação ou durante a aula ao vivo. Então, é muito importante isso. Tá? Levem a sério, né? Não brinque, não faça pelos cocos, né? Vou fazer de qualquer jeito. Né? Eu vejo para casa sendo entregue sexta-feira, que finaliza 10 horas, 9h30 da manhã, que você me entregou. Então, você não teve, se você não assistiu a aula, se você fez de última hora, você não consegue tirar uma nota proveitosa e assim fica complicado. Né? E marcar só por marcar, fica com 0 também, porque tem respostas certas, que são tudo dado dentro da aula, e eu preciso que vocês levem isso a sério, beleza? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela da nossa aula de hoje, para que a gente prossiga aí nos nossos conteúdos, né, de educação física, de acordo com a BNCC, né? Não é de acordo com o Bruno, é de acordo com a BNCC. Então, nós temos aí, hoje nós continuamos a falar sobre esportes, né? O esporte ele é dividido em categorias, então essa categoria é esporte de marca, onde ele é medido por distância, por altura, né? Por velocidade, né? São esportes que são medidos assim, e onde o atleta ele tenta superar o seu próprio recorde, a gente já falou isso nas outras aulas. O atletismo é uma modalidade esportiva que engloba 3 esportes, né? Corridas, saltos, arremessos e lançamentos. Tá? Então, são essas 4 modalidades que fazem parte do atletismo. Né? E cada modalidade tem a sua especificidade, tem as suas características, vocês viram isso na corrida, né? E hoje nós vamos falar sobre salto, né? E salto, ele é dentro do atletismo, e na próxima aula nós iremos falar sobre lançamentos e arremessos. Então, existe uma sequência de conteúdos que é preciso, né, que você entenda, né? Igual eu falo sempre, que você olhe, identifique e se aproprie do conhecimento no seu momento de lazer ou como prática esportiva, caso você tenha interesse. Beleza? Então, o salto, ele está dentro, os saltos, né? São 4 tipos de saltos, eles estão presentes dentro do atletismo, né? E eles têm características e formas de execução diferentes, mas são todos dentro do atletismo. Nas imagens aí eu já mostro para você, né? Os saltos, nós temos o salto em distância ou em comprimento, mas é mais utilizado o salto em distância, o salto triplo, nós temos o salto com vara e o salto em altura, né? Então, as imagens aí, né, dentro dessa caixa de areia que vocês estão vendo aí na imagem, é o salto em distância. Eu tenho que saltar o mais longe possível, né? Na arquibancada, aqui em cima, nós temos
o salto triplo, onde tem características diferentes de distância, mas eu também tenho que saltar mais longe. Embaixo, nós temos o salto em altura, onde eu tenho que transpor uma barra, que a gente chama de sarrafo, que nós vamos falar, sem a utilização de nenhum implemento, e no com vara nós temos que saltar essa estrutura, mas com o sarrafo, e as alturas vão aumentando. Eu vou falar isso com vocês no decorrer das nossas aulas, beleza? Então, vamos lá. Então, aí, você tem a pista de atletismo, né? Eu já falei com vocês sobre ela, como ela é formada, né? São realizadas nas pistas, as provas de lançamento e arremesso, tudo é realizado dentro da pista. E aí, nessa pista, você consegue ver os setores, né? Onde, como nós estamos falando de salto, então, nós temos aqui o salto com vara, o setor onde acontece o salto com vara, o setor que eles chamam onde acontece o salto triplo, o setor onde acontece o salto em distância, né? E o setor do salto em altura. Então, dentro da pista de atletismo, do campo do atletismo, né? São realizadas todas as provas. Então, aqui nessa visão de pista, você consegue identificar, né, o posicionamento desses locais, né, de realização dos saltos dentro da pista de atletismo. Então, é interessante vocês identificarem isso, saber onde que acontece o salto em altura, né, que ele está dentro do campo, o salto o salto, né, com vara está dentro do campo, o salto em altura está dentro do campo, o salto triplo está fora, né, das raias, mas dentro ainda do estádio feito de atletismo, e o salto em distância também, beleza? Então, vamos lá. Então, o objetivo de saltar é sempre saltar a maior distância ou a maior altura, de acordo com o salto que você está executando. Então, quando eu falo de salto, você tem que pensar que existem duas categorias, vamos dizer assim. Tem a categoria dos saltos horizontais e a categoria dos saltos verticais. Os horizontais são aqueles saltos que eu tenho que saltar a maior distância possível. Então, se ele é horizontal, eu vou pensar em salto em distância e salto triplo. Então, esse é horizontal. E a categoria dos saltos verticais, que é o salto em altura e o salto com vara, onde meu objetivo é saltar o mais alto, né? Então, a função, né? Dependendo do tipo de salto que eu realizar, vai ser o meu objetivo. Ou vou saltar mais longe, ou vou saltar com uma maior distância, ou eu vou saltar mais alto, né, de acordo com o salto que eu escolhi, né? Nas provas de atletismo são realizados diferentes saltos. Salto em altura, salto em comprimento, né, que é, na verdade, o salto em distância, o salto triplo, o salto triplo, o salto com vara e o salto em altura. No entanto, na escola e no desporto escolar, os mais abordados são o salto em altura e o salto em comprimento, dependendo da estrutura da escola, né? A maioria das escolas, o salto em altura e o salto em distância. Por quê? Né? Porque são mais fáceis de executar. O salto com vara, eu preciso do implemento da vara, né? Então, é só para você saber. Então, o atletismo, ele tem 4 tipos de saltos, eles são divididos em saltos horizontais e saltos verticais. Os horizontais é salto em distância e salto triplo. O vertical é salto em altura e salto com vara, tá? Então, só para você saber que tem esses 4 tipos de salto. E nós vamos falar sobre esses 4 tipos de saltos, né, durante a nossa aula de hoje. Tá? Nós estamos aí falando sobre o salto em altura, né? Então, nós temos um desenho, uma imagem do salto em altura, né? Nós temos aí do outro lado como é a área de salto, né? Como que é esse colchão, é um colchão de queda, né? Tem 2 postes, essa vara que tá fasquia aí não é um sarrafo, então chama sarrafo, né?
Então, tem essas coisas. Não precisa decorar essas medidas, mas você lembra que o sarrafo ele é importante, que é essa base, que é esse bastão aqui, ó. Quer ver? Esse bastão aqui, ele é o sarrafo, porque o objetivo do salto é que eu faço a transposição sem que ele, sem derrubar esse sarrafo, beleza? Né? Aí nós temos o exemplo do salto em distância e o salto triplo, né? Mentira, a zona desculpa, a zona de realização do salto, né? Uma pista que você vai correr, uma tábua de impulsão, onde é o último lugar onde você pode tocar o seu pé. Essa linha vermelha é como se fosse uma massinha, vamos pensar assim, que se você pisar, fica a marca do seu pé e seu salto ele é desqualificado, ele é desclassificado, ele não vale, ele é anulado. E a caixa de areia, onde eu tenho que saltar o mais longe possível, né? Então, aqui é um exemplo de como que é a execução desse salto. Né? Então, eu corro com uma velocidade X, meu pé mais forte vai bater nessa tábua de chamada, tábua de impulsão, tá? Não é tábua de impulsão. Pisei na tábua de impulsão, joguei meus dois pés para frente e caí na caixa de areia. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá? Nós vamos falar sobre as técnicas do salto em distância, tá? O objetivo do salto em distância é realizar o maior salto possível, desde que chama a atenção a reação à queda, tá? Para uma correta execução do salto, você deve respeitar e realizar corretamente 4 fases essenciais. Então, o salto em distância, o objetivo do salto em distância é saltar o mais longe possível. E para que esse salto aconteça de maneira correta e eficaz, existem 4 fases, que é a corrida de balanço, a chamada, a suspensão, o voo e deve ser a recepção, está faltando aí, né? Então, a corrida de balanço é a corrida de aproximação, né? A técnica de corrida é semelhante à corrida de velocidade, aumenta progressivamente a velocidade, atingindo a velocidade máxima próximo à tábua de impulsão, onde que eu falei para vocês lá atrás, que é aquela tábua que fica perto da massinha vermelha. Então, é como se fosse um corredor de corrida de velocidade, eu vou correndo, um atleta profissional, ele treina isso, ele corre, aumenta a velocidade, para quando chegar perto dessa tábua de impulsão, o pé mais forte dele impulsiona ele para fazer o salto, para ele cair o mais longe possível, né? Aí, isso aqui deve evitar que o último passo seja longo, corre o risco de não ter força, né? Então, na verdade, não precisa. Vamos pensar nisso. Então, nós temos 4 fases. Então, a corrida de balanço, vamos pensar que é a corrida de velocidade, onde eu preciso correr, né? Para alcançar uma velocidade, mas que meu pé de impulsão, aí cada atleta tem um pé ou uma, né? Vamos falar pé e perna de impulsão mais forte. Então, para alguns pode ser o direito, para outros pode ser o esquerdo. E eles são treinados, qual que é a distância e qual que é a velocidade, tá? Então, a chamada, que a gente chama que é a pisada, né, na tábua de impulsão, que é essa partezinha aqui, né, que essa parte aqui é a tábua de impulsão, né? Aí bate a perna de impulsão, faz uma ligeira flexão e faz o salto. Não vou entrar em detalhes sobre técnicas de salto, mas para você saber que existem essas fases. Tem a corrida de aproximação, né, de velocidade. Chego próximo à tábua de impulsão, no salto em distância. Eu piso com o pé mais forte e salto com as 2 pernas no ar para cair na caixa de areia, tá bom? Essa linha vai separar a parte, né, da caixa de areia. Se eu pisar nessa marca vermelha, e o meu salto ele não vale, tá? Ele não vai valer. Então, só para você saber. Suspensão, o voo é a terceira fase da nossa corrida, onde eu vou suspender, a própria imagem disso, eu impulsionei, eu dei o pé, eu vou colocar as 2 pés quando eu estou no ar, tá vendo? A imagem mostra quando eu estou totalmente no ar,
essa é a minha base de voo, e na hora que eu caio na caixa de areia, é a minha queda, que é a minha recepção na caixa de areia. Normalmente, você tem que cair com as duas pernas para frente e a mão apoiada, porque a medição vai fazer da onde você pisou da barra de impulsão, né, perto da tábua de impulsão, até onde a sua mão caiu. Essa é a medida que faz, que é aí que a gente vai medir a distância do seu salto, né, da tábua de impulsão, né, até a caixa de areia. Beleza? Então, lembrando que nós temos as 4 fases da corrida, né? Nós temos sempre a corrida vai ter uma corrida de aproximação, um impulso na tábua de impulsão, a área de suspensão onde eu tiro completamente os 2 pés e a parte da recepção onde eu caio, né? Onde a gente pode chamar de queda, né? É a queda do seu salto. Então, até aí tranquilo. Lembrando que nós estamos falando de salto em distância, que eles usam como salto em comprimento, mas é salto em distância. Se você pensar em salto em distância, vai ficar mais fácil você entender que distância é quanto eu saltar mais longe possível, fica melhor o meu salto, vai ser melhor computado. Então, quais são as regras desse salto em distância, né? Para a qualificação para as provas de salto de distância, deve resultar na escolha de 8 atletas, tá? Então, são 8 atletas, vários atletas fazem um teste, mas para classificar para a prova oficial, 8 atletas, tá? Para fazer, cada atleta tem direito a 3 tentativas de salto, sendo a sua ordem sorteada, para determinar a ordem em que irão competir durante a prova. Cada atleta terá direito a mais 3 saltos que serão executados pela ordem inversa. Quando o número de competidores for 8 ou menos, cada atleta tem direito a 6 tentativas. Tá? Então, para eu qualificar aquele atleta para ele participar de uma competição, ele vai ter, né, eu vou escolher 8 atletas, ele tem 3 tentativas que são sorteadas de acordo com a ordem, ele faz esse salto, e se ele for classificado, né, desses 3 saltos, fica o salto maior, ele vai para a próxima fase, ok? Então, cada atleta tem direito a 3 tentativas. Se o número for menor de competidores do que 8, né, for 8 ou menos, cada atleta tem direito a 6 tentativas. Então, 3 eu tento para classificar, e depois eu tenho mais 3 para ver o meu resultado, né? Quanto que o salto vai ser invalidado, vai ser nulo, não vai valer? Tocar no solo, cair na caixa de areia, né? Fora da caixa de areia, né? Saltei tão longe que eu caí fora da caixa de areia, pisar na linha, né, de salto, nessa linha vermelha que a gente falou, cair fora da caixa de areia, desculpa, tocar no solo para além da área permitida para salto, tá? Então, vamos supor que eu saltei fora da caixa de areia, não vale, né? Então, meu salto estava inválido. Pisei nessa linha, nessa demarcação logo próxima à tábua de impulsão, anulado o meu salto. Cair fora da caixa de areia também é. Quando eu caio, as duas mãos, a regra oficial é que eu levante e saia pela frente da caixa de areia. Eu não posso voltar atrás pela caixa de areia, né? Se eu voltar para trás pela caixa de areia, meu salto é desclassificado. Ou se você utilizar de algum artifício para aumentar a distância do seu salto, tá? Em competições oficiais, isso é impossível, quase impossível de acontecer, mas fica aí a dica. Então, meu salto, cada atleta tem direito a 3 tentativas, né? Se ele for bem, ele passa para outra etapa, e na outra etapa já são selecionados, né, os 8 atletas, né? E esses atletas saltam mais 3 vezes para competir. Ah, tá. Como que esse atleta ele vai ser escolhido? Saltou menor distância, vai para a distância. Se ele não errou nenhum desses quesitos de salto nulo ou inválido, né? Ou válido, ele pode se classificar. Então, se eu tocar fora da caixa de areia, meu salto não vale. Se eu cair dentro da caixa de areia, ok. Se eu pisar na tábua de impulsão,
mas eu pisar na linha vermelha, né, que aqui está como vermelha, vamos dizer assim, que é a massinha que eu falei no início, né, você queima o seu salto. Então, você já perdeu também, porque vai ficar um árbitro bem próximo a essa linha que vai marcar. E como que ela é como se fosse uma massinha, a marca do seu pé fica e esse salto não é válido. Então, você já queimou uma tentativa de salto. Né? Se você não pisar, você teve a tentativa de salto, ok. Saltei tão longe, peguei tanta velocidade, que a minha impulsão foi tão grande, que eu caí fora da caixa de areia. Também, esse salto não vai valer, né? E se eu cair, fiz o salto certinho, fiz a corrida de aproximação, fiz a impulsão, fiz a fase aérea, fiz a queda, caí, minha mão marcou, né? As mãos caem para trás, como mostra a imagem, cai do lado do corpo, como mostra a imagem. Levantei e, em vez de sair pela frente da caixa de areia, ou o lado, eu volto pela caixa de areia. Então, é desclassificado aí também, tá bom? O salto triplo é o salto triplo em distância, tá, gente? Que ele é um salto em distância, mas com características diferentes. Então, ele é salto triplo. Triplo por quê? Né? O salto triplo é uma prova atletismo que se engloba dentro de saltos, composto por salto em comprimento, salto em altura, salto em vale. Eu estou falando o que eu já falei, estou reforçando. Para realizar o salto triplo, é necessário realizar um primeiro, um segundo e um terceiro salto. Tá? Deixa eu explicar. Não é? Então, vamos pensar aqui, não vou ficar preso a isso para vocês não se perderem ao slide. Escuta o que eu estou falando. Então, no salto em distância, eu vim correndo, pisei na tábua de impulsão, saltei com meu pé mais forte. No salto triplo, eu tenho que fazer, né? Se você tem uma sequência de passos, esquerda, direita e queda da recepção. Então, eu piso 2 vezes com o mesmo pé, piso com a direita, esquerda, e salto dentro da caixa de areia. Isso vai depender do seu pé, qual é o seu pé mais forte, né? Então, você faz um salto com a perna direita, depois você muda de perna, e o terceiro que você vai cair na caixa de areia vai ser, e faz uma mudança de perna no terceiro ao cair. Tá bom? O primeiro é um salto com uma perna, o segundo você faz a mudança de perna e no terceiro você cai na caixa de areia. O salto segue uma sequência rítmica. Então, ele não vai correndo, vai pisar uma vez na tábua de impulsão e saltar. Um passo, outro passo e caio na caixa de areia. Para ficar mais claro para vocês, né, que eu acho que tudo vale, só um instante eu vou compartilhar com vocês um vídeo para vocês verem como é a execução do salto em distância triplo, tá? Só um instante. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que é o salto em distância. Depois nós vamos ver o salto triplo, beleza? Então, olha aí, ó. Position taken away from him by Oleksiy Lukasiewicz earlier in this round. He's now back in 4th place. 8 meters 20 is his best. 8:25 for a medal. 8:46 for the gold medal. So Howell only gets it. What a big jump from Howell. It looks like he... Então, vocês viram que ele corre na linha com a maior velocidade, pisa na tábua de impulsão e cai na caixa de areia. Vamos ver a diferença para o salto triplo. Né? O salto triplo tem uma diferença, só para vocês verem como que é a execução desse movimento. Eu vou procurar, vamos colocar aqui um vídeo menor, onde vocês consigam visualizar. Vamos ver esse aqui, mas eu vou tentar passar um pouco para frente, para vocês verem a realização do salto na íntegra, né? Vamos lá.
corrida e cair dentro da caixa de areia. Né? Então, o salto triplo tem essa característica que a gente acabou de falar. Beleza? O salto deve consistir em um pequeno pulo, uma passada e, por fim, um salto, sendo 3 movimentos executados nessa ordem. Então, ele entrou pisou na tábua de impulsão, deu um salto, pisou com uma perna, pisou com a outra e caiu com a outra dentro da caixa de areia. A recepção do pulo deve ser feita no mesmo pé que serviu de impulsão. A passada deve ser terminada no outro pé. Então, impulsionei, pisei, na hora que eu caio com o outro pé. Tá? Não é considerada falta se o atleta tocar no solo com a outra perna durante qualquer um desses movimentos. A regra do salto em comprimento aplica-se ao salto triplo para as restantes das situações. 3 tentativas, pisei na linha vermelha e assim vai. Tá? Também é o que eu falei, né? São as regras iguais. 3 tentativas e assim vai. Tocou no solo para além, quando ele é desqualificado, né? Tocou o solo além, pisar na linha de salto, cair fora da caixa de areia, ou fazer o salto para fora da caixa de areia. Tá? Nós temos aí agora o salto em altura, né? O salto em altura, ele tem como objetivo transpor uma barra, que a gente chama de sarrafo, tá? À medida que vai conseguindo saltar sem derrubar esse sarrafo, né? Vai aumentando a altura. Existem diferentes técnicas, eu não vou entrar nessas técnicas, tá? Né? Mas existem técnicas diferentes de saltar. Ou eu caio de costa para caixa, ou eu caio de lado, e assim vai fazer, né? Tesoura, tem os nomes aí. Né? Então, o objetivo do salto em altura é transpor esse sarrafo sem fazer derrubar, e cada vez que eu passo sem derrubar, eu aumento dois dedinhos, vamos dizer assim, 2 centímetros a mais. Né? Então, nós temos a corrida, né, as fases, a chamada e a transposição do sarrafo e a caída e a queda, tá? Então, corre normal, né, balanço de velocidade progressiva, de 6 a 7 passadas, com a primeira parte da linha em reta e depois em curva. Então, eu começo a correr reto, depois eu viro, porque eu tenho que transpor a barreira, né, o sarrafo de costas. Né? Então, alinha o corpo no sentido interno da curva, aumenta a velocidade e vai. Né? Então, aí está mostrando, na corrida eu começo em linha reta, vou virando, porque minha impulsão e minha queda tem que ser de costas. Né? A chamada, que a gente fala, que é a perna de impulsão. Então, eu bato com a perna de impulsão, jogo uma perna, mas eu caio de costa. Né? Eleva rapidamente a perna livre e o braço acima do sarrafo. E faz a queda. Então, aí está fazendo a transposição, mostrando para vocês como é feita essa transposição, passo a passo, para vocês entenderem, né? Qual que é a regra do salto em altura? Né? Tem uma ordem de competição do atleta, o atleta será sorteado pelo juiz, a subida da trave deve ser de pelo menos 2 centímetros por tentativa e deverá ser sempre pela mesma altura. O atleta deve sempre fazer a impulsão para o salto com apenas um pé. Então, foi o que eu falei, saltei correto, aumenta 2 centímetros, faço a corrida, saltei de novo, né, não é tudo, e vai aumentando isso gradativamente. Lembrando que no salto em altura, um pé de impulsão para que eu caia no colchão, tá? Você não cai no chão, você cai no colchão, tá? Uma tentativa é considerada falha se você derrubar, tá, o sarrafo durante a realização do salto, ou se o atleta tocar no chão para além das dimensões da largura e comprimento do colchão. Tá? 3 saltos falhos seguidos significa exclusão do atleta da competição. Então, ele tem 3 tentativas. Errou as 3 tentativas, ele está excluído. Né? Então, lembrando que eu tenho que transpor o sarrafo. Tá? Vamos utilizar este nome. Né? O salto com vara, né? Como o próprio nome diz, eu vou saltar mais alto possível, mas eu preciso de um implemento, né? Vamos chamar de implemento,
que é a vara, tá? A pista oficial do salto com vara deve medir no mínimo 45 metros, o atleta deve saltar sobre um travessão, né? Que é o sarrafo, apoiando em uma das suas traves verticais, que é a vara. São permitidos no máximo de 3 tentativas para cada altura escolhida pelo atleta, o qual pode se recusar a saltar sobre determinadas alturas com o intuito de alcançar mais rapidamente suas marcas maiores. Então, o atleta escolhe a altura porque, como a gente falou no esporte de marca, o objetivo é a superação dos seus recordes. Então, ele vai fazer isso para melhorar, né? Conta como falta a queda do sarrafo, tanto pelo corpo do atleta quanto pela vara, e a mudança de posição das mãos após a vara ser fincada na caixa de apoio. Tá? 3 faltas seguidas acabam com a prova. Então, eu estou com a minha mão posicionada. Vim correndo, tem um local exato na pista que eu utilizo para transpor. Se eu trocar minha mão de lugar, já é considerado falta. Então, as técnicas são velocidade, força de impulsão, força no braço, no tronco, porque eu vou ter que jogar o meu braço e o meu tronco, elasticidade e sentido do movimento. Primeiro, corrida. Segundo, a flexão da vara, a fase, né, de enrolamento que a gente chama de pêndulo. Extensão, porque primeiro ela vai tipo para trás, ela inverna e depois ela te joga para você cair, tá bom? E a queda. É isso que acontece. Eu venho correndo, posiciono a vara, jogo o meu corpo, aí fico completamente reto. A hora que eu estiver na minha altura, que ela fez um movimento tipo de pêndulo, eu viro meu corpo e vou transpor de costas. Ok? Então, vamos tentar aqui, só um minuto. Vamos ver agora esses exemplos, né? Vamos ver se a gente consegue ver esses exemplos aqui agora de salto em altura e salto com vara. Então, nós temos aqui, ó, salto em altura. Vamos ver se ele vai abrir para a gente ver rapidinho esse vídeo, mas vocês vão ver o movimento, como acontece. Vamos. Só um instante que já vai abrir. Home Office tem isso, né, galera? O vídeo abrir. E por que eu estou compartilhando do YouTube? Para que não seja travada a nossa aula. Tá? Não, mas não é isso, não é Michael Phelps. Não, desculpa. Ainda bem que não abriu. Não é Michael Phelps. Michael Phelps não é. Salto com vara. Vamos ver aqui, ó. Se não abrir aqui, vamos ver aqui. Here's the graphic which tells us it's about to begin. Esse vídeo está muito longo. Se ele não abrir aqui, pessoal, eu vou deixar o link para vocês verem, tá? A execução. Eu quero um vídeo mais curto, só para vocês verem como que é a realização do movimento. O salto em altura é uma das modalidades mais técnicas do atletismo. 1, 2, 3 tentativas. O objetivo é saltar sobre uma barra horizontal chamada fasquia. Para cada nível de competição, existe... Então, vocês viram aí que eles têm que passar sobre o sarrafo, certo? Vamos ver agora com vara. Vocês verem a diferença. Vamos lá. Se cair, eu vou deixar para vocês, tá? Esse link do salto com vara, só para vocês entenderem
como é a execução do movimento aí. Vamos aguardar. No caso, Caio, já quero agradecer a participação e a visualização de vocês na aula. O salto com vara tem como objetivo saltar por cima do sarrafo apoiado em 2 traves verticais. Ele pode ser tocado pelo atleta ou balançar, menos cair. A disputa é organizada em rodadas conforme a altura do sarrafo. Os atletas interessados em registrar a marca fazem suas tentativas. Entre 2 atletas com a mesma marca, leva vantagem quem a conseguiu primeiro. Quem não quiser, espera a rodada. Então, vocês viram, né, que existem técnicas diferentes, né, para a execução do movimento. Beleza? Eu quero agradecer vocês. Na aula que a gente tiver ao vivo, a gente pode tirar as nossas dúvidas, né, porque é passado, assim, durante esse tempo, talvez pode ter ficado alguma dúvida. Estou à disposição no meu e-mail institucional e no Instagram profissional também, para sanar as dúvidas. Então, hoje nós vimos sobre saltos dentro do atletismo, certo? Obrigado para vocês, tenham um excelente dia e até a próxima.